Olá, sejam muito bem-vindos à Hack and Roll Academy. Eu me chamo Michael Vitali e hoje iremos dar continuidade à série sobre engenharia reversa de aplicações Android. Portanto, puxe uma cadeira, tire o seu chapéu e lembrem-se, hacker, hackeia. Olá, sejam muito bem-vindos. Nos últimos vídeos nós vimos quais são as principais ferramentas que nós utilizamos para fazer engenharia reversa de aplicações Android. E agora nós vamos ver com mais calma como funciona essa linguagem de baixo nível semelhante ao Assembly, porém que executa dentro da máquina virtual do Dalvik nos aparelhos Android. Vamos lá então. Bom, eu preparei o material e essa vai ser a primeira parte que nós temos sobre análise estática. Primeiramente, eu tenho que deixar bem claro, a linguagem que nós vamos ver é essa linguagem chamada Smiley. E ela é uma linguagem muito simples de se entender, apesar de que ela é uma linguagem semelhante à linguagem Assembly, que nós temos nas arquiteturas de processadores. Então vai ser uma breve introdução à linguagem Smiley. Por exemplo, essa linguagem, diferente do processador, que possui um conjunto limitado de registradores, ela possui até 64 mil registradores. E esses registradores, eles são virtuais, ou seja, eles rodam somente no contexto da máquina virtual. Porém, quando você executa uma aplicação ou quando você fizer a engenharia reversa da aplicação, você vai analisar que praticamente os mais comuns são até os 128 primeiros registradores. E depois disso fica bem comum, até porque você teria que ter um contexto de função muito complexo ou uma função muito grande com diversas variáveis para você ter que utilizar mais do que 128 registradores. A nomenclatura desses registradores, ele começa com a letra V seguido de um número. Então vai de V0, V1 até V64.000 alguma coisa. E ele pode armazenar qualquer coisa. Ele pode armazenar desde o inteiro até uma variável em ponto flutuante ou até mesmo um objeto. Você faz a referência a uma classe, um objeto, e você utiliza esse registrador para poder armazenar esse objeto. E ele tem dois mecanismos de nomenclatura. Tem esses registradores locais, que é o que a gente já falou, que começa com V0, V1, V2, e tem os parâmetros, que são os parâmetros que a sua função recebe. Porém, tem que ficar bem claro que existe uma sobrescrita entre esses registradores, ou seja, todos os registradores de parâmetros possuem um referente registrador local. Só para ter uma ideia mais geral, nós temos duas diretivas para você definir qual é o escopo da função que você está analisando. Ou seja, você está dentro de uma função e a sua função ela precisa de especificar quantos registradores ela vai fazer referência. A primeira diretiva que nós temos é a diretiva .register, que ela vai falar qual é o total número de registradores que ele trabalha. E temos a diretiva local, que são os registradores que são não parâmetros. É bem comum você identificar, por exemplo, só a diretiva registers e não ter referência a essa diretiva de locals. Porque, como eu falei anteriormente, nós podemos fazer referência aos parâmetros utilizando próprios registradores principais. Porque esse registrador de parâmetro, ele é referenciado nos últimos N registradores locais que você tem na sua função. Então essa tabela aqui ao lado, ela demonstra, vamos supor, eu tenho, por exemplo, 2 argumentos e 5 registradores. Meus registradores vão ser V0, V1, V2, V3 e V4, são 5. E os meus argumentos ficariam sendo V3 e o V4. Ou você pode utilizar o P1 ou o P2. Lembrando que o P0, dentro do seu método, ele vai fazer referência ao objeto dis, ou seja, ao próprio objeto da classe que você está implementando esse método. Obviamente, a gente não está falando de um método estático. Aqui nessa tabelinha, ele demonstra aqui, por exemplo, nas nossas variáveis locais, temos os registradores V0, V1, V2, V3 e V4. E os parâmetros, eles ficam referenciados a P0, P1, P2, também podendo ser referenciado a V2, V3 e V4. Bom, o Smiley, ele possui uns dados primitivos, ele possui tipos de dados primitivos. Por exemplo, nós temos o inteiro, que é representado pela letra I, temos a variável long, temos o tipo long, que é pelo J, boolean pelo Z, double pelo D, float, que são pontos flutuantes, pelo F, short pelo S, o caractere, tipo caractere pelo C e o void pelo V. Lembrando que o void ele só pode ser utilizado para retorno de função. Você não consegue declarar uma variável void
dentro do seu método. E uma coisa que é para deixar interessante aqui, para deixar claro, é que quando você tem essas variáveis wide, que são variáveis de 64 bits, você tem que utilizar 2 registradores para fazer referência a ela. Mas a gente vê isso com mais calma, talvez, no futuro. Nós também temos como fazer referência a classes, ou seja, a sintaxe para você fazer referência a uma classe é um L maiúsculo, o path da sua classe, só que em vez de colocar o ponto, você coloca essa barra e termina com um ponto e vírgula. Ou seja, esse L java /lang /object ponto e vírgula vai fazer referência à classe java.lang.object no Java. Temos também como referenciar arrays, como criar vetores dentro da nossa linguagem Smiley. Por exemplo, o vetor ele sempre inicializa com a abertura de um colchetes e a gente nunca fecha, só para indicar. Por exemplo, um colchete i indica que esse é uma variável que na verdade é um vetor de inteiros. Se eu tenho um colchete seguido daquele formato do tipo classe, então quer dizer que na verdade eu tenho um vetor daquele tipo de objeto que eu estou fazendo referência. E eu também posso utilizar duas chaves para poder fazer referência a uma matriz, ou seja, um vetor de vetores. A gente pode utilizar isso aqui para fazer essa referência. E aqui está um exemplo de como é que eu consigo colocar isso tudo junto na passagem de argumento. Por exemplo, eu tenho um getAttribute aqui, que ele, na verdade, ele vai receber quantos argumentos? Ele está recebendo 4 argumentos. O primeiro dos argumentos é um objeto da classe AttributeSet. O segundo argumento é um vetor de inteiros. O terceiro argumento é o inteiro. E o quarto argumento é o inteiros. Ou seja, eles ficam sempre concatenados. Então você tem que criar esse exercício visual para você conseguir ler e conseguir identificar quais são os parâmetros que a gente está passando para a nossa função. E aqui tem um formato de fazer referência ao método. Como eu falei, aqui eu tenho uma referência a um objeto, um package.name.objectName. Lembrando que tanto L quanto o ponto vírgula, ele faz referência ao nosso objeto. Eu tenho a nossa setinha padrão, que faz para indicar que eu estou querendo chamar o método, o nome do meu método aqui e os meus argumentos. Nesse caso aqui, ele recebe 3 argumentos do tipo inteiro. E o Z aqui quer dizer que ele retorna um tipo booleano. Só para deixar mais claro, então, eu tenho uma referência ao nosso objeto, eu tenho um separador que a gente utiliza para separar o objeto do nome do método, eu tenho o meu método propriamente dito, eu tenho nossos 3 argumentos ali e eu tenho o tipo de retorno daquele método que a gente está declarando. Aqui nós temos um exemplo onde nós vamos fazer o inverso. Nós temos um método qualquer e nós vamos reescrever esse método que retorna uma string em código Smiley, fazendo referência ao código Smiley. Ele recebe um inteiro, recebe uma matriz de inteiro, recebe um outro inteiro, recebe uma string e recebe uma matriz do tipo objeto. Então aqui como é que ele fica? A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar qual que é o nome do nosso método. É o método, beleza. Agora nós temos que definir qual que é o retorno. O retorno do nosso método é do tipo string. Lembrando que nós sempre fazemos a referência ao path completo. E então vamos para os parâmetros. O primeiro parâmetro é um inteiro, ou seja, ele é representado somente por uma letra i. O segundo parâmetro é um vetor de inteiros, é uma matriz de inteiros, desculpa. Ele é representado por 2 colchetes e a letra i. O terceiro parâmetro é um inteiro, novamente pela letra i. O quarto parâmetro é um objeto do tipo string, então temos que mostrar o caminho completo para ele também, ou seja, L maiúsculo, java, /lang, /string, ponto e vírgula. E o último parâmetro é um vetor do tipo objeto, ou seja, vamos colocar o colchete e a referência a esse objeto. E é assim que nós fazemos essa referência, essa tradução da chamada de método entre o Smiley e o Java. E aí entramos nas instruções Smiley. Obviamente eu não vou passar de maneira exaustiva essas instruções, mas você vendo o manual, vendo o guia de instruções, você vai perceber que elas são bem intuitivas. Por exemplo, na primeira classe de instruções, nós temos instruções para poder conseguir pegar atributos de uma instância ou de um objeto estático. Por exemplo, o iGet e o sGet, o i, que começa com i, quer dizer que você está pegando de uma instância, ou seja, não é uma chamada, não é um atributo estático, então você tem uma instância de uma classe, daquela classe, e o sGet e o sput quer dizer que é para você estar pegando uma informação de um atributo estático.
E você coloca uma seta, um sinal de menos, e indica qual que é o tipo. Pode ser um tipo wide, um tipo object, boolean, byte, char, short. E esses são os tipos que nós temos para poder trabalhar. Se nós temos um vetor e eu quero pegar um elemento de um vetor, é semelhante. É o array_get, é o aget para você conseguir ler do vetor, e o aput para você conseguir gravar dentro do vetor. Mesma coisa, coloca um sinalzinho de menos e coloca qual tipo que você tem daquele vetor que você quer obter. Para poder chamar um outro método, lembra que nós vimos como é que é a estrutura do método? Temos aqui um invoke, e você passa qual que é o tipo de método que você está chamando. É um método virtual, é um método estático, na verdade referencia uma interface, ou seja, é invoke, tracinho e o tipo. Temos outros tipos de instruções também, por exemplo, instruções aritméticas. Quem é familiarizado com Assembly vai ver o quanto isso aqui é direto. Temos lá as instruções aritméticas, somar, subtrair, multiplicar, dividir, tem AND, OR, instruções lógicas, e você fala qual tipo de dado que você está trabalhando. Lembrando que, por exemplo, add int, você está fazendo a soma entre registradores. Se você quiser pegar um registrador e somar ele com um literal, somar ele com uma constante, eu quero pegar o registrador, somar ele com o valor 7. Você tem que colocar add int e esse barra literal falando qual o tipo de dado. Se o seu dado é de 8 bits ou de 16 bits. add int 8 bits. Então, literal barra lit 8, para indicar que é um literal 8. Temos aqui operadores unários aqui. Por exemplo, são operadores que você aplica em cima de um único registrador, que é você inverter um valor, você fazer a negação de um valor, você fazer a conversão, eu quero converter o inteiro para o long, eu quero converter um ponto flutuante para o inteiro, eu quero pegar um ponto flutuante e converter para double, essas coisas. Então utilizamos esses operadores. E aí nós vemos como é que nós fazemos essa conversão entre Java e Smiley, o código Smiley. Aqui, para demonstrar isso aqui, eu tenho um simples código Java e um respectivo código Smiley. Então vamos ver como é que funciona cada uma dessas partes. Primeiramente, nós temos essa variável public que indica que o nosso método é público. Então nós definimos um método no Smiley com ponto método e terminando com ponto end método. E definimos qual que é o tipo desse método, qual que é o escopo dele. No caso, ele é o método público. Depois nós passamos qual que é o nome do método. No caso, o nome do método aqui é método mesmo. E passamos os parâmetros. Lembra, nós temos dois parâmetros inteiros aqui. Então, dois parâmetros inteiros fica representado como duas letras I, para indicar que esse método aqui recebe dois parâmetros inteiros. E temos o retorno do nosso método. O retorno aqui ele fica fora do parênteses. Então nós partimos para a nossa diretiva. Por exemplo, temos aqui um ponto registers 4. Isso aqui você está indicando ao compilador Smiley que dentro desse método seu você vai fazer o uso de 4 registradores. Ou seja, vai ser V0, V1, V2 e V3. E para deixar claro aquela referência entre registradores e parâmetros, como nós temos dois argumentos, dois inteiros, tem que deixar claro que o V2 vai fazer referência ao meu parâmetro 0 do tipo inteiro, e o meu V3 vai fazer referência ao meu parâmetro 1 do tipo também inteiro. E o nosso V1, ele vai fazer referência ao objeto diz, que faz referência à classe onde esse método está implementado. Então, desses registers 4 aqui, nós temos 3 deles reservados para os parâmetros e somente o V0 como sendo uma variável local, como registrador reservado localmente para o nosso método. E aqui nós temos a implementação do nosso código Smiley. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando uma variável do tipo inteiro, I3, e colocando ele como sendo a multiplicação de I1 com I2. O Smiley ele permite você executar instruções com 3 argumentos, ou seja, você vai passar os 3 operandos direto para a sua instrução. Esse moint aqui vai dizer que o V0 ele vai receber uma multiplicação de V2 com o V3, e eles são do tipo inteiro. Ou seja, esse código aqui ele é idêntico a esse código que nós temos aqui. E aqui nós temos o I3 vezes I2. Ou seja, o I3, nós sabemos que ele é a nossa variável temporária aqui, que nós temos, e que ele ficou armazenado em V0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma multiplicação inteira, só que o meu argumento, ele é um argumento literal. Ou seja, ele não é um registrador. Então eu vou pegar aqui o V0 e vou fazer vezes, vai ser igual o próprio V0 vezes o próprio constante 2, a própria constante 2. E depois nós vamos retornar
o valor de V0 no nosso método. Então esse código, essas três instruções smile aqui, elas representam essas duas linhas de código no Java. E temos o nosso fechamento do nosso método. E agora temos que fazer o oposto. Por quê? Porque vai ser muito mais comum a gente enxergar um código smile e tentar imaginar esse código Java do que o oposto, você enxergar o código Java e tentar traduzir ele para código smile. Em vez de mostrar o código pronto, a gente vai escrever esse código aqui passo a passo. Eu tenho aqui um método privado chamado swap, que recebe dois argumentos, lembre-se, é um vetor de inteiros e um inteiro, e retorna o tipo void. Temos aqui uma diretiva de compilação que indica que esse método vai ter reservado somente 5 registradores, ou seja, do V0 ao V4, e temos a implementação do nosso método. Vamos ver como é que fica esse método passo a passo em código Java. A primeira diretiva que nós temos aqui é o método, falando que é o método, e o tipo dele é um método privado. Então em Java ele vai ficar simplesmente aquele private ali, para indicar que o nosso método é privado. Em seguida nós temos o retorno do nosso método. Aquele V, depois do parênteses, indica que esse método retorna o tipo void. Então nós temos já claro que esse método é do tipo void. Depois nós temos o nome do nosso método. No código smile ali a gente consegue ver claramente que o nome do método é swap. Então no Java ele também vai ficar como sendo o nome swap. E temos os argumentos. Como eu falei, colchetes i indica que nós temos o vetor de inteiros e aquele i sozinho indica que é uma variável inteiro. Então nós temos dois argumentos, sendo deles um vetor de inteiros e uma variável inteira. Lembrando que esse nome eu coloquei simplesmente de maneira didática, porque no Smile a gente não tem referência direta a esse nome que a gente utilizou aqui, só para deixar mais legível o código. Então nós partimos para a nossa diretiva. Nós temos aqui uma diretiva que diz que esse método ele vai trabalhar simplesmente com 5 registradores. E aquela nossa cola padrão. Se eles são 5 registradores, ele vai ter V0, V1, V2, V3 e V4. E eu vou ter que fazer referência a 3 argumentos, sendo 2 delas aos argumentos que nós temos aqui, e a outra referência ao próprio objeto diz, a própria referência ao objeto que esse método está implementado. Então, se vai de V0 a V4, nós temos o V2, o V3 e o V4 reservados a esses argumentos. Então, o V2 ele vai fazer referência ao nosso objeto diz, o V3 vai fazer referência ao parâmetro 0, que é um vetor de inteiros, e o V4 vai fazer referência ao parâmetro 1, que é simplesmente uma variável inteira. Então essa é a forma que o nosso código está referenciado. O primeiro código ali, a primeira linha de código, ele dá um aget. Se você lembrar, o aget ele faz um get em um array, em um vetor. Então estou pegando o seguinte, eu estou falando que o V0 ele vai receber o vetor V3, que o nosso V3 aqui ele é o vetor de inteiros, na posição V4, que é o nosso segundo argumento da função. Ou seja, eu vou pegar no array e vou retornar o índice, o valor que está no índice i dele. Então, como eu não especifiquei qual é o nome do V0, eu coloquei um temp. O temp vai receber o array na posição int. E aqui vem um código um pouco mais complexo. Vamos analisar com calma. O V1 ele vai receber o V4 mais 1. Então, porque eu estou fazendo um add int e somando com o literal 1. O V4 ele é a posição i do nosso vetor, esse i aqui. E ele vai somar com mais 1, ou seja, vai pegar o i mais 1. E depois eu vou dar o aget do V3 na posição V1. Ou seja, eu estou pegando o meu vetor V3 e eu estou pegando ele na posição i mais 1. E esse valor aqui eu vou armazenar no meu V3 na posição V4. Ou seja, eu vou pegar no array na posição i e vou armazenar o valor do array na posição i mais 1. Quando a gente traduzir esse código, vai ficar dessa forma aqui. O array na posição i vai receber os dados do array na posição i mais 1. E aqui nós vamos para a terceira parte do código. Eu tenho o meu V4, que na verdade é o meu índice do vetor, e ele recebe o valor 1. E aqui, eu então vou somar V4 mais 1 e vou armazenar em V1. E aqui eu vou gravar o V0 dentro do meu V3 na posição V1. O V3 na posição V1, na verdade, ele é o V3, é o nosso vetor, na posição i mais 1. Então, eu vou pegar o meu V0 e vou armazenar dentro de V3 mais 1. E o V0 é o V3 na posição i, que nós pegamos anteriormente aqui em cima. Então, o que ele faz aqui? Ele vai pegar o V3 na posição i, que é o valor que ele salvou,
e vai armazenar no V3 na posição I mais 1, que é semelhante a esse código aqui. E esse método aqui, smile, ele não retorna nada, então a gente não tem nenhum código não tem nenhum código similar a ele no Java. Simplesmente nosso método no Java ele não tem o return. Bom, a demonstração agora que eu vou fazer vai ser simplesmente vamos pegar uma aplicação, aquela aplicação que nós temos, vamos fazer uma modificação nela. Só que como esse vídeo está muito grande já, ele já está passando de 20 minutos, eu vou gravar isso em forma de outro vídeo e vou mandar para o canal. A gravação já está feita, a aplicação já foi testada, eu simplesmente vou mandar como sendo outro vídeo para não ficar muito extenso. Eu gostaria de aproveitar e pedir para você já compartilhar esse vídeo, clicar no joinha, se inscrever no canal e não esquecer de ativar o sininho, porque você compartilhando esse vídeo e dando like, você faz com que o YouTube ele passe esse vídeo como recomendação para outras pessoas. Isso ajuda muito o canal a crescer, isso me ajuda muito, e também você pode passar isso para as pessoas que acham interessante isso e que também têm interesse nessa mesma área. Galera, abraço e até a próxima. Hack the Planet.